você recebeu. Então vamos juntos ler a divisa que está em Mateus 16, 18. Leiamos. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O tema agora: a igreja firmada na rocha que é Cristo. Só os irmãos. A igreja firmada na rocha que é Cristo. Só as irmãs. A igreja firmada na rocha que é Cristo. Todos juntos novamente. A igreja firmada na rocha que é Cristo. Cantemos o hino oficial do universo, letra da irmã Sandra Rico Diniz, primeira secretária de nossa igreja, e também uma letrista, né? Quase nos últimos anos ela vem fazendo vários trabalhos como este, trabalhos com as letras dos hinos, personalizando, né, as letras dos hinos, uma coisa muito criativa. Então vamos cantar este hino com muita alegria.
vice-presidente, irá tomar lugar aqui conosco. Ele irá orar neste momento, colocando-nos debaixo das bênçãos do Senhor neste culto, para que todas as partes dele tragam edificação e calor para o povo de Deus aqui reunido. Senhor Deus e Pai, graças te damos por este dia, graças te damos, ó Deus, por esta segunda noite, quando a tua igreja, ó Deus, aqui se congrega para este culto, ó Deus, de adoração a ti, este culto, ó Deus, de gratidão, de reconhecimento, ó Deus, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça, ó Deus, derramada na vida desta igreja, ao longo de tantos anos de existência. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que aqui já chegaram, e te pedimos, ó Deus, que abençoes o trabalho desta noite, recebendo, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, e tomando, Senhor, em tuas mãos todos aqueles que haverão de falar nesta noite, os cânticos, e que tu possa usar tudo, Senhor, para o nosso enlevo espiritual, para o nosso aprendizado, para que possamos, ó Deus, conhecer mais a ti, estar na tua presença, receber o alimento de que precisamos, e que seja, Senhor, a tua palavra e tudo aquilo quanto vamos receber nesta noite, um estímulo para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão contigo, para uma reconsagração de vida. Amém. Abençoa, Senhor, em especial teu servo, pastor Vieira, tomando, ó Deus, uma vez mais em tuas mãos, pastor Haroldo, Senhor, o líder espiritual desta igreja. Assim, ó Deus, nos colocamos diante de ti, em adoração e na dependência, Senhor, da tua graça em nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Podem sentar-se, queridos irmãos. Teremos agora um momento de enlevo espiritual. A irmã Miriam Oliveira estará louvando a Deus com solo. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite aos irmãos, né? Faz muitos anos que eu não venho nessa igreja, muitos anos, mas já estive por aqui muitas vezes, né? Em congressos, em trabalho da juventude, e quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos, onde vocês estão comemorando mais um ano de vida, né? E que Deus possa estar sempre reforçando, sempre animando, né, essa igreja para poder realmente continuar pregando o Evangelho através de suas vidas, através das ações aqui nesse bairro, né? Que deixar um versículo com os irmãos, que os irmãos conhecem bem, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, que fala: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, né? Então aqui é uma palavra de Deus dizendo que para nós estarmos no caminho dele, que ele estará conosco sempre. E o hino que nós vamos louvar a Deus agora fala sobre a fidelidade de Deus. Meus irmãos conhecem esse hino também, tu és fiel. Sempre serás tu.
Creio que do tempo dos pioneiros tenhamos presente aqui a irmã Glória Santos Cunha. Fique de pé, irmã Glória. A irmã está representando os fundadores. Mais alguém, irmã Glória? A irmã é a única representante presente dos pioneiros. Então, na pessoa da irmã, nós queremos desde já agradecer a vocês que lançaram as bases, que pagaram alto preço, plantaram uma igreja nova, num lugar novo. Nós chegamos depois para construir sobre aquilo que vocês fizeram. Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós somos muito gratos a Ele por você. Queridos, nestes últimos 24 anos, nós organizamos 4 igrejas, filhas, e nós temos 2 congregações em andamento. Congregação Jardim da Conquista, com o seminarista Francisco Franciene Rodrigues. Ele está concluindo o bacharelado na Faculdade Teológica Batista do Grande ABC, termina este ano. E temos a caçulinha, que nós organizamos agora, dia 21 do mês passado, uma congregação do Jardim 9 de Julho, cuja direção está com o seminarista Júlio Holanda Pedrosa, que está presente aqui. Peço que fique de pé. O irmão Júlio também está concluindo o bacharelado na Faculdade Teológica Batista de São Paulo.
E tanto irmão Júlio quanto irmão Francisco deverão ser consagrados ao ministério da palavra no mês de dezembro, assim que eles cumprirem as últimas provas, forem aprovados na faculdade. Nós já estamos planejando a consagração de anos, porque aí, como pastores, eles poderão ter mais condições de dirigir as congregações, os atos pastorais, realizar os batismos, a ceia, enfim, isso dará mais condições para que as congregações possam caminhar. Nós estamos com um projeto nascendo de implantação de uma igreja batista também na Vila Formosa, naquela região mais aproximando ali do Anália Franco, da Vila Formosa, lá para aquele miolo. Só temos a Beriana lá embaixo, e temos o memorial aqui já perto do Carrão. Então há um vazio onde estava a original. Não sabe onde estava a original? Na Rua Saigon, pastor Antônio Garcia Mendes, né? Aquela igreja, a original, não está mais ali, e ficou um vazio muito grande naquela região. Então estamos começando o trabalho. Eu pessoalmente estou estudando a Bíblia num apartamento de uma senhora que já é crente da Igreja Batista, mas o marido não é crente. Então é um lugar estratégico, e evangelizando o marido, ele aceitou estudar a Bíblia comigo uma vez por semana e abrir a casa para vizinhos interessados. Nós vamos começar com o estudo bíblico uma vez por semana, mas eles já sabem que o objetivo é formar uma igreja batista naquele miolo, que cabe inclusive mais de uma igreja. Temos ali a Vila Antonina do lado direito, temos uma área muito grande já ali indo em direção à Vila Ativa, na Santa Clara, que é um outro vazio. Então creio que há muito espaço na nossa cidade para novas igrejas. Preencher esses espaços deve ser a nossa ambição e o nosso dever. Estamos no limiar de uma decisão importante quanto às instalações do novo templo, na nova área que nós temos, e nos próximos dias estaremos conversando com a igreja a respeito dessa decisão. Marcarmos já a data final para nós fazermos a parte decisória, do plano de como nós vamos funcionar em termos de alargar o nosso espaço, utilizando nossa área de terreno. Temos lá de 3.200 metros à nossa disposição já. Então é uma questão agora de arregaçar as mangas, estabelecer uma estratégia e partir com força total para alcançar este novo desafio, que é fortalecer a sede, dar condições à sede crescer mais. Nós precisamos agora expandir, e estamos bem certos de que a condição estrutural do nosso prédio impede muito o nosso crescimento. Nós não podemos ter grandes ambições de crescimento com as instalações que temos hoje, né? Já exauridas. Tudo o que podíamos fazer já foi feito para utilizarmos bem as nossas instalações. Então daqui, se quisermos crescer mais, evidentemente não temos alternativa a não ser alargar o espaço físico, e é o que vai acontecer brevemente vai acontecer já os primeiros passos concretos nessa direção. Nós estamos aqui hoje para uma segunda refeição espiritual. Ontem nós nos alimentamos espiritualmente, tivemos uma resenha histórica, tivemos o resgate de alguns momentos, da história do Evangelho no Brasil em geral e dos batistas em particular, e como isso nos desafia para uma firmeza nos nossos princípios, na nossa identidade, nos valores, na herança doutrinária que nós recebemos à custa de muito sangue, suor e lágrimas. Hoje nós vamos ter uma segunda refeição. Vamos considerar a igreja que é firme na comunhão. A igreja que é firme na comunhão. Amanhã, concluindo essa trilogia, o pastor Vieira estará falando sobre a igreja que é firme no testemunho. E sorte que o pastor José Vieira Rocha, nesse momento, nosso ilustre secretário executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e é um homem dos batistas brasileiros. Eu considero o pastor Vieira
o nosso perpétuo presidente. Porque ocupando o cargo de presidência, ou na Secretaria Executiva, ou nas diversas comissões que faz parte, sem dúvida alguma, a sua liderança, a sua experiência, o seu amor pela obra de Deus e pela obra batista em particular, faz dele uma voz sempre ouvida e sempre bem-vinda. Vozes como estas são necessárias em tempos como estes, de perplexidades, a denominação está desafiada em várias direções, e é preciso que vozes firmes se levantem para garantir que passemos por esse momento com a máxima serenidade. Por isso eu me sinto feliz de tê-lo aqui. Tenho com ele muitas coisas em comum, na visão de como tem que ser uma igreja, como as coisas devem ser. Eu me alinho muito com a postura dele. Por isso, quando vou lá, tenho a oportunidade de estar na igreja dele, eu vou com muita alegria, porque visito algumas igrejas por aí com o coração na mão. Eu não sei o que vai acontecer. E a gente às vezes se sente uma dificuldade imensa em alguns lugares que vamos e não sabemos o que vai acontecer. Quando vou à igreja do pastor Vieira, eu vou tranquilo, porque eu já sei o que tem lá. Então vou tranquilo, né? Me sinto em casa e trago coisas boas para cá também. A igreja dele também é um modelo, né? Que uma igreja, para crescer, não precisa apelar para certos expedientes. A igreja pode crescer solidamente, mantendo a sua identidade, mantendo os seus valores. Cresce também. Não pensem que também não crescem as igrejas que são firmes naquilo que acreditam. Então é com muito prazer que eu vou passar a palavra nesse momento. Ele vai ler trecho bíblico, a irmã novamente Miriam cantará um solo, ele então pregará a mensagem de Deus para os nossos corações. Pastor Vieira. Boa noite, irmãos. Passaram bem de ontem para hoje? Passamos. Graças a Deus que podemos estar aqui novamente hoje à noite, e com a certeza que temos de que o Senhor quer nos abençoar, a fim de que sejamos bênçãos para outros. Ele há de nos abençoar como já tem feito desde a abertura desse culto. Obrigado, pastor Haroldo, pela oportunidade renovada de estarmos juntos. De vez em quando o irmão tem estado ali no braço também. Numa das últimas vezes que esteve foi para pregar num culto de aniversário, né? Quando estávamos comemorando aniversário, e ele esteve ali conosco, aniversário no pastorado da igreja, e temos aprendido a amar e a querer bem o pastor Haroldo, por tantas razões, inclusive pela sua firmeza na palavra. Nós vamos ler, irmãos, um texto da carta aos Gálatas. Vamos nos colocar em pé. Carta aos Gálatas é fácil achar, está ali entre Gênesis e Apocalipse, está fácil, não tem como errar. Agora cuidado para não ocorrer, que eu ouvi dizer que ocorreu uma vez, uma pessoa estava, a pastora anunciou o texto que ia pregar, e lá na carta aos Gálatas, e uma pessoa que estava assim à frente, demorou muito tempo para encontrar, não encontrava. O pastor desistiu de esperar, fez a leitura e pregou, e lá ao final, na porta, aquela pessoa disse para o pastor assim: eu estava procurando o texto e não conseguia achar, vi que o senhor parou e eu também parei. Sabe por quê, pastor? É porque só aí que eu me lembrei que eu tinha trazido só o Novo Testamento hoje, por isso que eu não achava. Muito bem, vamos ler Gálatas capítulo 6, a partir do verso 12. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei,
mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Daqui em diante, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos, um pouco mais adiante, considerar como podemos fazer para viver em comunhão, firmes na rocha que é Cristo. Os irmãos podem assentar-se e ouviremos mais uma música cantada pela irmã Miriam. Queria que os irmãos caminhassem comigo agora, imaginando o dia glorioso, né, que Jesus irá voltar, né, como estará o céu, os anjos. Acho que vai ser um turbilhão, né, vai ser uma coisa maravilhosa. Então eu queria que os irmãos nesse hino pudessem imaginar comigo, né, a volta de Jesus e ansiar por esse momento.
ao refletir sobre o que deveria compartilhar com os irmãos nesta noite, bem ao contrário de ontem, quando fizemos, como disse o pastor Haroldo, uma resenha histórica do trabalho da Igreja de Jesus Cristo no mundo, do evangelismo no Brasil, e particularmente da história dos batistas, culminando de passagem com as suas origens e os seus princípios. Hoje nós vamos conversar um pouco, buscando descobrir de maneira bem prática como fazer para poder viver em comunhão. Um dia eu ouvi um daqueles homens assim, bem simples, lá do interior, do meu interior. Ele tinha algumas coisas assim muito interessantes. Por exemplo, quando cantamos aquele hino, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Ele cantava dizendo, satisfeito e abençoado, de tanto trabalhar. Ele tinha algumas coisas assim interessantes, irmão Manuel Belo da Silva. E um dia ele deu uma definição, pastor Haroldo, muito interessante do que é comunhão. Ele disse, comunhão é um comum grande. É aquilo que é comum para todos. É aquilo que todos são capazes de olhar e de aceitar e de viver e de praticar. Deus me deu esse texto e talvez uma exegese, uma hermenêutica boa dele teria alguma dificuldade de tirar desse texto a ideia de comunhão. Mas quero compartilhar com os irmãos, com base numa expressão desse texto, que daqui a pouco vou destacar, para caminharmos na direção, como disse, de ter uma lição objetiva, prática, de como nós podemos, como igreja firmada na rocha que é Jesus Cristo, nos mantermos firmes na comunhão. Num primeiro momento, talvez nós devêssemos fazer, preliminarmente, esta afirmação de que para vivermos em comunhão, é preciso que nós não estejamos diversificando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. De um modo bem prático, a gente poderia dizer assim, para vivermos em comunhão, estarmos firmes na comunhão, é preciso que lá ou acolá, onde eu esteja pensando em coisas que o Espírito Santo de Deus, em quem Jesus Cristo nos batizou, que Ele esteja nos ensinando como nós devemos proceder, nos lembrando da comunidade, nos lembrando da igreja, nos lembrando da família do Senhor, de maneira que onde quer que estejamos, a nossa ação haverá de ser parecida, semelhante, idêntica, igual. E então estaremos vivendo em comunhão. Talvez uma outra coisa que pudéssemos pensar é de que para viver em comunhão é preciso que nós tenhamos o cuidado, a perspicácia de não gastarmos o nosso tempo naquelas coisas que não são as mais importantes para a vida cristã, para a vida da igreja, para a comunidade cristã, para o reino de Deus. Convenhamos que muitas vezes, como pessoas, como igreja, como família, muitas vezes,
nós gastamos demasiado tempo em coisas que, quando nós terminamos de fazer, descobrimos que não serve para nada. Gastamos às vezes tanto tempo discutindo assuntos que não cooperam, que não contribuem, senão para adoecer a comunhão, prejudicar a comunidade, prejudicar os relacionamentos. Olhando para esse texto, vamos descobrir Paulo, este homem, irmão nosso mais velho. Vamos descobrir Paulo, que era um homem de uma cultura invejável, de um temperamento quase incompreendido por muitos, e em muitas vezes, um homem de um raciocínio muitas vezes difícil de entender, como o próprio Pedro irá dizer, fazendo comentários sobre as ideias, a forma de Paulo se apresentar, ainda que movido pelo Espírito Santo de Deus. Só como exemplo, nós vamos extrair desse texto, Paulo deixa a ideia de que uma das coisas que aquela igreja estava gastando tempo desnecessário era discutir sobre esse tema tão antigo de circuncisão ou incircuncisão. Queira Deus que nós não estejamos nesse momento gastando nosso tempo com alguma coisa que não coopera para a comunhão e que, ao contrário, coopera para nós nos distanciarmos uns dos outros e adoecermos, como disse, o nosso relacionamento. O texto deixa transparecer que Paulo estava já um tanto quanto agastado, de tanto aconselhar aqueles irmãos que não gastassem tempo com aquelas coisas. E isto ecoa aos nossos ouvidos hoje como uma lição para que nós, permanecendo firmes na rocha que é Cristo, estejamos firmes na comunhão. O desgaste de Paulo chegou a tal ponto que ele chegou a dizer assim, como em outras palavras: gente, pare de me amolar. Gente, não me moleste mais. Algumas versões dizem moleste, né? Eu sou filho de nordestino e esse termo é bem nordestino, né? Estou molestado já com vocês, que só falam nesse negócio de circuncisão e incircuncisão. Tente aplicar isso aí e veja na sua vida em particular, se há algum assunto, não a circuncisão, a incircuncisão, essa eu sei que não há, mas se não há algum assunto que você se encasqueta com ele e faz dele quase o seu hobby de vida, de maneira que você tanto gasta tempo naquilo, que Paulo chega a dizer assim: de agora em diante ninguém me moleste, ninguém me inquiete, ninguém me importune. Por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E aqui, exatamente aqui, meus irmãos, nós chegamos no ponto em que eu desejo dar maior destaque. Se nós queremos viver em comunhão e estar firmes na comunhão, nós precisamos descobrir as marcas que o Senhor Jesus colocou em nós. E nesse ponto eu lhe convido para participar comigo na formulação, digamos, desse sermão, desta mensagem, desta meditação. Eu quero que você reflita comigo quais são as marcas de Jesus colocadas por Ele em você e em mim, que nos tornam pessoas comuns no sentido de termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo, termos a mesma convicção, termos as mesmas doutrinas, termos o mesmo padrão de vida,
termos a mesma ética, termos o mesmo empenho, termos a mesma dedicação, termos o mesmo entusiasmo, termos a mesma paciência, a mesma capacidade de nos darmos ao serviço do Senhor, com a mesma alegria, independente das circunstâncias e ao decurso delas. Quais são estas marcas? Se nós queremos estar firmes na comunhão, nós precisamos nos parecer uns com os outros. E não é que os crentes se parecem, não é que os salvos se parecem. Você vê um salvo andando na rua e muitos deles dá para você perceber que ele é um salvo em Jesus, mesmo sem ele dizer uma palavra. É ou não é? Eu tenho muito hábito, e minha esposa de vez em quando me censura por isso, porque às vezes eu estou num ambiente assim, numa sala de espera, num hospital, esperando para entrar para uma visita, ou estou numa fila de banco, e de repente eu estou assobiando o hino em tom assim bem alto, não é muito baixo não, e ela dá uns cutucões assim, né? Que não é lugar de cantar, que não é lugar de assobiar, é um hospital. Quantas coisinhas como estas nós poderíamos mencionar que nos tornam semelhantes? E se você escutar o solfejo de um hino, ou um assobiozinho de um hino, lá você vai dizer: você é evangélico, você é crente. E aí a pessoa vai dizer com alegria, não é? Sou. Mas quais são as marcas que Jesus coloca em nós e nos faz pessoas comuns entre nós? Quando a gente pensa em marcas na vida de Paulo, talvez o nosso pensamento possa ser voltado assim para a carta, uma das cartas aos Coríntios, quando Paulo começa a falar dos seus sofrimentos. Fui preso não sei quantas vezes, fui açoitado, levei algumas quarentenas de açoites, menos um, e estive aprisionado com as correntes nos tornozelos, nos pulsos, sofri perseguições, naufrágios, fui mordido de serpente, fui descido por um muro, escorrendo o corpo ali, quem sabe sangrando até o corpo naquele cesto. E talvez nós pudéssemos ficar pensando: eu não tenho nenhuma dessas marcas, nunca sofri assim por Jesus, nunca estive preso, não tenho aqui os pulsos marcados pelas correntes, as costas pelos vergões e as cicatrizes das chicotadas. Eu me recuso a pensar que estas seriam as marcas que Jesus colocaria em nós. Não, efetivamente não, definitivamente não. As marcas que Jesus coloca em nós, que Ele colocou em nós, são marcas muito diferentes destas cicatrizes físicas. As marcas que Jesus coloca em nós são de outro tipo. E eu quero, como disse a vocês, para me ajudar a compor esta meditação, eu quero sugerir algumas destas marcas, e depois vocês vão ser convidados a acrescentar outras a essa lista. Sim, porque cada um de nós, salvo por Jesus e colocado na igreja, o corpo de Cristo, tem uma tarefa. E o Espírito Santo nos deu dons, de maneira que é Ele quem dá os dons. Ele dá a cada um, Ele dá para o que for útil, e Ele dá de modo que nenhum dom falte à igreja. Cada um de nós terá dons diferentes. Sabe por quê? Porque a igreja tem ministérios diferentes, e nós podemos muito bem viver em comunhão, viver de uma maneira comum, tendo os diferentes dons. Sabem por quê? Porque as pessoas com as quais nós nos relacionamos no mundo são diferentes umas das outras, e elas precisam
de que estas marcas que Jesus coloca em nós sejam diferentes, para que elas sejam alcançadas por esse mesmo Jesus e também sejam marcadas por Ele. Eu olho para esse texto e me parece ouvir Paulo apóstolo desejando que a igreja estivesse vivendo em comunhão. Me parece ouvir ele dizendo assim: de agora em diante ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo a marca do poder de Jesus. Meu irmão, você é um marcado pelo poder de Jesus. E onde quer que você tenha tarefas, onde quer que você tenha serviço para realizar para o Senhor, esse poder precisa ser demonstrado. O salvo em Jesus não é alguém que diante de uma dificuldade emergente diga assim: agora não tem mais jeito. Não. Para o salvo em Cristo Jesus, o poder transformador do Evangelho é marca na vida dele, e as pessoas que se aproximam do salvo hão de dizer, hão de perceber, hão de confessar que nós carregamos a marca do poder de Jesus. Ele mesmo dissera: todo poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, de modo que o poder de Jesus está presente em nós. E é esse poder, esta marca registrada, esta marca qualificada do poder de Jesus, que vai fazer com que nós vivamos em comunhão. O poder de Jesus há de ser comum na vida de cada um de nós. Quando as pessoas olharem para você em meio a uma situação difícil, o poder de Deus estará sendo manifesto pela sua expressão, pela sua palavra, pelo seu olhar, pelo seu andar corajoso, definido e forte, de quem sabe que a vitória pertence ao Senhor Jesus. A igreja firme em Jesus Cristo, a rocha dos séculos, caminha firme na comunhão, porque todos os salvos carregam a marca do poder de Jesus. Louvado seja Deus por esse poder que nos acompanha e que é, por assim dizer, um poder misterioso aos olhos humanos comuns, a análise comum dos homens, porque transcende, é um poder transcendental, é um poder que transcende a compreensão comum. As pessoas precisam olhar para a igreja do Senhor Jesus. Aqui, na cidade do Quarto Centenário, ou ali no Brás, onde quer que estejamos, que nós temos alguma coisa em comum, que é o poder de Jesus, como marca. Eu olho para esse texto da palavra de Deus e me parece ouvir ainda Paulo apóstolo dizendo assim: não gaste tempo com as coisas que não são importantes. De agora em diante, não me inquietem mais, porque eu trago no meu corpo a marca da graça do Senhor Jesus. O que é graça? Graça é nós recebermos aquilo que não merecemos. Graça é recebermos a salvação que não só não merecemos, mas que nunca poderíamos fazer alguma coisa para merecer. Graça, por assim dizer, é alguma coisa como misericórdia, parecida com misericórdia, mas quase poderíamos dizer exatamente ao contrário de misericórdia.
Deixe-me explicar melhor. Graça é você receber aquilo que você não merecia receber. E misericórdia é você não receber aquilo que você mereceria receber. Tento melhorar um pouco a ideia. Graça é você receber a salvação que não mereceria receber. E misericórdia é você não receber o castigo que mereceria receber. A graça, de alguma maneira, irmã gêmea da misericórdia, é marca que Jesus coloca em nós, de modo que ainda que sejamos detentores da marca do poder de Jesus, nós sabemos que esse poder não é nosso. Nós sabemos que nós não o detemos como nosso poder. Nós apenas manifestamos, porque a graça de Deus está derramada sobre nós, de modo que tudo que pudermos fazer não será por nós mesmos, nem para nós mesmos, mas é apenas como instrumentos de Deus. E o mundo há de perceber isso, que nós somos agraciados, que a graça está em nós e que essa graça também pode alcançar-nos. A igreja que está firme na comunhão é uma igreja que o mundo percebe nela isto em comum entre os seus seguidores, entre os seus participantes, isto é, a marca da graça de Jesus sobre nós. Você tem a marca do poder, você tem a marca da graça. Olho para esse texto e me parece ouvir Paulo estando a dizer: de agora em diante ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo a marca da esperança, que é Jesus. Ah, como salvo é alguém que espera, mais do que espera, aguarda com convicção a solução necessária para a salvação, para a vida eterna, de modo que haverá sempre esperança, esperança, porque o próprio Jesus é a esperança. A esperança do salvo não é como a esperança do mundo, que é a última que morre. A esperança do salvo não morre. A esperança do salvo é Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou. E nós haveremos de permanecer firmes na comunhão, à medida em que as pessoas olham para cada um de nós, nas vicissitudes da vida, nas intempéries da vida, e vê que nós temos uma esperança que nunca morre, que venceu a morte. Que coisa boa quando nós podemos, e nesse mundo que nós estamos vivendo, de tanta desesperança, de tanta reclamação, que você às vezes tem até dificuldade de mostrar a verdade do Evangelho e a esperança que está em seu coração. Tantas são as queixas, tantas são as lamentações, tantas são as lamúrias que o povo tão sofrido está acostumado, que às vezes até nós nos acanhamos, deixamos empoeirar um pouco as marcas que estão em nós, e o mundo não pode ver esta marca da esperança. Olho para esse texto e me parece ouvir Paulo dizendo: de agora em diante ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do amor do Senhor Jesus. Amor que foi capaz de levá-lo à cruz, na manifestação maior deste amor de Deus o Pai. Amor que não faz acepção de pessoas, amor que trata todas as pessoas absolutamente iguais, sabendo que todas são criaturas de Deus e estão predestinadas para o céu, e só não irão para o céu se não quiserem ir, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Assim como nossos pais, tendo os nossos filhos, Deus me deu 2 casais,
Nós desejamos para os filhos tudo de melhor, ainda que conscientemente saibamos que muitas vezes eles vão nos desobedecer, não é? Muitas vezes eles não vão andar como nós gostaríamos que ele andasse. Se nós que somos finitos sabemos imaginar isso, sabemos colocar isso em nossa mente, quanto mais o nosso Deus e Pai, que nos criou, como dirá Paulo mesmo aos Efésios, nos criou para o louvor da sua glória. Grande amor, imensurável amor de Deus, marca daqueles que vivem em comunhão. Que coisa boa podermos pensar isso. São algumas das marcas que Jesus colocou em nós, mas são tantas outras. A marca do poder, a marca da graça, a marca da esperança, a marca do amor. Querem me ajudar a caminhar para a conclusão deste sermão, desta meditação? Quais são outras marcas que Jesus colocou em nós? Me ajudem. Quer citar alguma? Pode citar. Fidelidade. A marca da fidelidade. Outra? Alegria. O salvo é uma pessoa alegre sempre. O salvo é sempre alegre. Ele pode ter assuntos, problemas para resolver, mas a marca que Jesus coloca em nós é uma alegria insubstituível, interminável. Outra marca? A paz, não é? Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, dirá Jesus no famoso Sermão do Monte. O crente é sempre um pacífico. O crente, o salvo em Jesus, não é violento, ele é sempre pacífico. E o mundo precisa de nós, o mundo precisa olhar para nós e perceber que nós vivemos, que há algumas coisas entre nós que são comuns, que não há que se estranhar de ver em nós. Qual é a outra marca? Mansidão. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Há crentes que são assim meio, não são muito mansos não é? Dizem assim, daqui para lá não converteu não é? Alguns dizem assim, eu não tenho quarto de guardar desaforo lá em casa não é? Alguns dizem assim, olha, para nós estarmos firmes na comunhão, a marca da mansidão tem que estar em nós. Já imaginou? Se um salvo é levado preso porque teve uma atitude aí que é reprovada, que é crime, que é ilegal, não é? Qual é a outra marca? Humildade. O crente é humilde, e a humildade é uma marca de quem sabe esperar na provisão de Deus, não querer resolver as coisas pela própria força. Há um cidadão aqui em São Paulo, lá em Pirituba, que falsificou a chapa do carro dele, pegou um P lá e botou uma fitinha isolante assim preta e ficou um R. Então caiu na minha chapa, que é CR. Já recebi 18 multas. Já recorri às 18 e ganhei 11. Já descobri a casa dele, já telefonei para ele. Falei com a esposa dele. Já fiz todos os recursos, gastei 4 horas lá com o delegado agora, na quarta-feira. Eu disse para o delegado assim, olha, não vamos ainda mandar buscar esse cidadão. Já telefonei para a casa dele, foi dia 18 de julho agora. Vamos esperar uns 2 meses, quem sabe não chega mais multa, né? Chegou o dia de eu licenciar meu carro, precisei pagar 7 multas, não podia. E ele disse assim, mas o senhor ainda acha que a gente tem que continuar esperando? Eu disse, eu acho. O senhor é paciente demais, não é? A marca da paciência está aí meio exagerada no senhor, né? E aí ele virou para minha esposa que estava junto comigo e disse assim, e o que a senhora acha? Ela disse assim, eu acho o que ele acha.
Não é fácil. A ideia da gente é de não ser humilde, é de revoltar, não é? E quando eu telefonei, falei com a mulher daquele cidadão lá, não, o senhor conversa com meu marido, esse é assunto para homem. Ele disse, não, mas o carro está no seu nome, ele está andando com chapa falsificada. E eu já mandei um portador aí, ele fotografou o seu carro na garagem. E a marca que a senhora está falsificando está bem clara aí, ou o seu marido. É preciso que o mundo perceba essas marcas. Nós precisamos ser comum. Se é salvo em Jesus, a sua atitude tem que ser igual à minha. Nós temos que ser iguais, podemos ser diferentes. A outra marca? Perdão, a capacidade de perdoar. É marca do Senhor Jesus em nós, capacidade de perdoar. E às vezes a gente diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Tudo bem, a nossa mente é aí uma fitazinha que grava e a gente não vai esquecer mesmo, não é? Mas você não precisa estar falando isso toda hora, né? Não esquece, pronto, mas não precisa estar botando esse rancor, não é? Eu perdoo, mas não esqueço. Esse perdoo, mas não esqueço é como dizer assim, eu perdoo, mas se um dia eu puder me paga. Isso não é perdão. A outra marca? Misericórdia. Não é como falei há pouco, não dar aquilo que a pessoa mereceria receber. Isso é misericórdia. Não dar o castigo que a pessoa precisava receber. A outra marca de Jesus? Submissão, perseverança, ser capaz de perseverar, firmes na rocha que é Jesus, mantendo-nos firmes na comunhão. Todos os salvos sabem perseverar. É verdade, como disse há pouco, os dons do Espírito são distribuídos de maneira diferente, porque as pessoas que se relacionam conosco hão de ser alcançadas no exercício desses dons. Agora, meus irmãos, estas marcas que Jesus coloca em nós, que nos faz pessoas iguais, comuns, não são marcas assim que a gente vai ensaiar. Você chega de manhã, né? Olha a sua agenda. Bom, eu hoje vou me encontrar com fulano, ciclano, beltrano, meu trabalho e tal. E o que é que ele está precisando? Ele está precisando de alguém que seja capaz assim de chegar para ele e mostrar que tem bastante poder, né? Então deixa eu ensaiar bem no espelho aqui como é que eu vou chegar para ele e falar bom dia. Não é uma coisa ensaiada assim. Aquele outro está precisando que eu mostre, ele precisa perceber em mim a marca da mansidão. Então eu vou chegar assim para ele e vou falar assim com muita mansidão, né? Não é uma coisa assim ensaiada na frente do espelho. São marcas que Jesus coloca em nós e que hão de aparecer naturalmente como resultado da ação do Espírito Santo de Deus, que trabalha em harmonia e perfeitamente em comunhão com o Senhor Jesus, o Salvador, e com Deus, o Pai, Criador, o dono dos céus e da terra. À medida em que você se submete, você não vai estranhar. Quando o Antônio proceder com mansidão lá, vai estar exatamente igual José se manteria com mansidão, porque isso é marca que Jesus colocou em nós. É verdade. Às vezes a gente deixa que essas marcas fiquem empoeiradas e elas não aparecem, e a gente precisa da oração, precisa do estudo da palavra, precisa do conselho, da exortação de um irmão, para que aquela poeira saia e fique brilhando ali a marca que Jesus colocou, de modo que nós somos capazes de mostrar o poder, a mansidão, a fé, a esperança, a alegria, a vitória e todas essas marcas de Jesus, e o mundo vai perceber isso e virá
para Jesus, inexoravelmente virá para Jesus. Deu para vocês perceberem como buscamos, com base na palavra, ser bem objetivos, bem práticos. E você pode continuar esse sermão, pode continuar pondo outras marcas que não foram mencionadas aqui, mas que são colocadas por Jesus em nós, de acordo com a necessidade do reino de Deus, da comunidade local. Não cria um pouco mais de sentido agora pensar quando Paulo diz assim: pelo amor de Deus, parem com esses assuntos, vocês já me cansaram com isso, parem com isso, não me amolem mais, não me inquietem mais. O importante é ser uma nova criatura, o importante é que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Deixe essas marcas aparecer e a igreja estará em comunhão, estará vivendo unida, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém? Aleluia. Amém? Aleluia. Há momentos que é correto falar aleluia. Tem alguns que falam amém, aleluia, como cacuete. Qualquer coisa eu falo amém, aleluia, né? Mas há momentos que é correto dizer, quando nós nos exultamos diante do Senhor e exaltamos o nome do Senhor. Deus vos abençoe. Amém. Amém. Irmã Miriam, vamos continuar adorando neste encerramento. Enquanto ela se prepara, quero informar os irmãos que o Davizinho, filho do pastor Moisés da irmã Sandra, está já de alta, né, pastor? Já está em casa. Que os irmãos continuem em comunhão com o casal, o Linezinho, pelo qual os irmãos têm orado constantemente, agora agradecendo a Deus, pedindo por seu total restabelecimento. Amanhã, 7h30 da manhã, estará saindo a condução que nos levará para a Vila Diva, para a caminhada dos pioneiros de lá para cá, e o café da manhã após a chegada dos irmãos. Quem for fazer a caminhada completa, ida e volta, a saída é 6h30, tá bom? Então quem for para ir e voltar, 6h30 aqui com o pastor. Quem for só para voltar, 7h30 acompanhar a condução, tá bom? Se no caminho alguém sentir que não dá para continuar, não está com a marca da boa forma física, estará a condução de apoio, certo? Você embarca na condução e termina que vai tomar café do mesmo jeito, tá bom? Não tem problema. Então amanhã de manhã é amanhã da caminhada dos pioneiros. Esperamos os que puderem estejam conosco.
após o encerramento do culto, estão todos convidados para permanecerem conosco uns minutos. Vamos tomar um chazinho, está preparado aí, uma pipoquinha, e vai embora sem alguns minutinhos, uma comunhão gostosa na prática. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus, teu Filho amado, e o amor insondável de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, produzindo as marcas de Cristo em nosso viver, agora e eternamente.
Desliga logo. Som,